Esse é o tema da nossa mensagem. Sugestivo, os irmãos do presbitério falaram: o que é isso? Vai cantar depois, no final do louvor, Imagine. Misericórdia, não, né? O que eu queria trazer, e que o Gabriel pincelou depois de ler o texto, é que o amor do mundo não tem nada a ver com o amor descrito pela palavra de Deus. Para quem não conhece, os jovens talvez não, né? Esse aí foi John Lennon, um dos líderes de uma das mais famosas bandas ou grupos de rock da história, os Beatles. Ele foi criado numa igreja anglicana, ouviu do Evangelho, mas nunca creu no Evangelho ou seguiu a Cristo. E ele ficou muito famoso com uma frase que ele disse numa entrevista em 1966, que ele disse assim: o cristianismo vai desaparecer, vai acabar e encolher. Estou certo e serei provado certo. Nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus agora. Bom, está provado que ele estava errado. Ele era, e aqui é um argumento muito usado, especialmente para liberais, né? Pastores liberais, ele era contra a religião organizada. Ele não quis saber da fé cristã, mas nessa mesma década, ele buscou uma espiritualidade no hinduísmo. Ele se afiliou a um líder, ficou muito popular por causa dos Beatles, um líder hindu. O hinduísmo é uma religião que propaga que há milhões de deuses. Ali é uma religião, obviamente, falsa, e que onde há grande manifestação maligna. Em 1970, ele compôs uma música que se chama Deus, e na música ele diz: eu não acredito em mágica, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus. Mas ele compôs essa música. All you need is love. Tudo que você precisa é de amor. E o amor está no ar. A gente está vivendo, o amor está sempre, ele sempre esteve no ar. Ele está na mídia, nos jornais, na TV, nos filmes, nas novelas, nas igrejas e pastores liberais. Desse amor. Primeiro, que tudo que você precisa é amor, não é verdade. E muito menos o conceito de amor difundido por esse pensamento. Mas isso entrou na igreja. Nós vemos hoje que qualquer expressão contra, e aí usa-se o discurso, não é o discurso de ódio. O tipo de amor que é propagado, que era propagado por ele, que viveu intensamente isso, é o amor que pode tudo, que vale tudo e que no fim tudo vai dar certo. E que ninguém ouse questionar ou se opor a esse conceito de amor. Porque aí é ódio. Todavia, eu, com ressalvas, por favor, quero recomendar um pequeno programa que se chama Face Oculta, do Brasil Paralelo. E aí o apresentador, ele tem uma frase ao final, ele apresenta, ele vai falar de vários personagens,
E aí ele fala do lado bom, e eu quero usar a expressão dele. Tem tudo que você precisa desse amor, da expressão de amor, mas eu te prometo, há um lado oculto nessa história. Em minha devocional, eu estava lendo o Evangelho de Marcos, e eu queria meditar um pouco, que vai vir ao fim na aplicação do que é amor, do verdadeiro amor. Eu já tratei aqui algumas vezes, e novamente, o mundo, o sistema, vive falando de amor. Mas como é que esse amor apregoado pelo mundo e por falsos líderes, ele se manifesta? E aí eu elenquei aqui algumas expressões de amor valorizadas pelo mundo. Um deles, que está muito em voga, é o amor pela natureza. Há uma preocupação gigantesca com a natureza. Nós temos que cuidar do nosso planeta, amar a Mãe Terra. Há uma preocupação do aquecimento global. O perigo dos combustíveis fósseis. Então, há hoje, faz parte de uma agenda progressista, anticristã. Você está dizendo que nós não devemos cuidar? É óbvio que não. O mundo que nós cremos, que nós habitamos, foi criado por Deus. Mas esses defensores do mundo chamam o mundo de Mãe Terra, que não tem um Deus. Há também, e esse é o amor pelos animais, os bichinhos de estimação. Eu até vi um pastor outro dia que eu gosto muito, defendendo os cachorrinhos dele e querendo base, está na Bíblia. Disso eu achei assim, é um irmão querido, homem de Deus, um absurdo ele falar aquilo. Porque não tinha base nenhuma, é que ele gosta muito de bicho, né? E nada de errado, quando tem o seu lugar. Mas às vezes chega ao ponto de, vocês não vão ter filhos? Não, a gente já tem o Totó. Para que filho? Eu já tenho o Totó. Eu tenho parente que fala, olha meu filhinho. Não, isso é um cachorro. É um cachorro. É um animal. Mas o amor pelos animais. Aliás, eu trouxe até tempos atrás, nos Estados Unidos, um irmão evangelista que foi sensacional esse vídeo dele, e que ele vai perguntar na universidade, na praia até, e aí ele está perguntando para alguns lá, ele vai fazendo entrevistas aleatórias. Se você tivesse lá no mar agora, o seu cachorro morrendo, e uma pessoa que você nunca viu, quem que você salvava? Você pode salvar um. A maioria disse o quê? O cachorro. Isso é ou não uma expressão de amor? Jesus não morreu por cachorro. Cachorro não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o amor, esse é uma expressão de amor. Está aí também o amor adúltero, literalmente, que é massificado por novelas infernais e filmes. Pela graça de Deus, nós fizemos novela, graças a Deus. Mas quando você vê uma chamada de uma nova novela, você só vê a chamada. Começa assim, fulano não sei o quê, não vive bem, nunca mais. Ela é feliz com o amante. E assim acontece em todos. É assim. É casado, ou ele ou ela, casado, mas é infeliz o casamento, mas ela é feliz, porque ela ama, ou ele ama, o adultério. Todo mundo tem um amante, e que é o verdadeiro amor da vida dela. Você acha que isso não influencia? Isso é massificado. Porque nós somos felizes, nós precisamos ser felizes, nós precisamos amar, viver com... Mas você está casado, não, mas eu sou feliz, eu amo realmente, não meu esposo ou a minha esposa. O amor homossexual, que na realidade
é uma paixão infame, é torpeza, é antinatural e é uma disposição mental reprovável. Isso é o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Ela não chama de amor, mas ela fala que tudo isso aqui, paixão infame, torpeza antinatural e disposição mental reprovável, Romanos capítulo 1. O amor também que permite tudo. Ele não impõe limites, aí estou falando para os pais. Ele não impõe nenhum limite, porque ama. Não corrige. E no final das contas está criando o quê? Monstros. E recentemente, vocês lembram da história, ficou famoso o caso da mamãe no avião, vocês lembram do que é? Porque o filhinho já chorou que ele queria um lugar que não era dele. E gravou ainda, vocês sabem da história. Pois é, aquilo lá, muita gente defende. Aquilo lá é amor, entre aspas. Há o amor relativista e ecumênico das falsas religiões e líderes religiosos. Vários pastores dizendo que o importante é o amor, então se a pessoa está seguindo uma religião lá que não tem nada a ver com o evangelho, não, mas o importante, porque ele ama, é o amor. O amor que impera em casa, nos casais, que vivem em mentira, pais e filhos, amigos. O amor pela fama, nós estamos com um programa agora que começou novamente, que todo mundo busca a fama. O que os jovens querem ser? Eu quero ser? O que você quer ser hoje? O que ele quer ser? YouTuber. Trabalhar. Você quer? Não, quero ser YouTuber. E vale tudo. Vale fazer aqueles vídeos mais imbecis para ter view. Dinheiro, poder e por aí vai. Esses são os amores do mundo. Mas o que Deus pensa das expressões de amor que o mundo apregoa? De acordo com a palavra de Deus, nada disso é amor de verdade. Nada disso é. Na realidade, são expressões contrárias ao verdadeiro amor. Estes que eu citei, há outros, é claro, você pode pensar, são amores do mundo. E não é que eles são falsos, e que na realidade, para aqueles que professam a Cristo, não somente devem ser caracterizados como que são falsos, mas nós devemos nos opor a eles. Nós devemos ser categóricos em oposição a essa proposta de amor. Mas lembra, há hoje pastores defendendo esse tipo de amor. Entenda, isso não tem nada a ver com o amor descrito na Escritura. O apóstolo João, o apóstolo do amor, 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, nós vamos ler. Ele vai então mostrar qual deve ser a nossa postura em relação à proposta de amor que o mundo oferece. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João está dizendo, sim, que há um amor no mundo. E que o mundo ama de forma evidente. Mas esse amor, à luz do amor verdadeiro, ele é o quê? Ele é falso. Ele é enganoso. E aqui ele está dizendo para que nós, aqueles que professam a Cristo, não devemos amar o mundo, e é o mundo, estou falando, o mundo aqui é o sistema e não o planeta, a criação,
ainda que essa criação vá ser destruída pelo próprio Deus para ser refeita, mas não é desse mundo, do planeta, da criação, mas do sistema. E ele está dizendo que se alguém ama esse tipo de amor, ele está sendo categórico. O amor do Pai não está nele. Essa pessoa não tem nenhuma relação com Deus. Mas espera aí, Marco, porque eu às vezes me pego amando algumas coisas do mundo. Sim. O irmão Barba, que é da primeira igreja, que uma das coisas que ele falava sempre nos estudos de finanças, falar assim, não é se você ama o dinheiro ou não, é quanto você ama. Porque, infelizmente, nós amamos o dinheiro. O que nós precisamos é de Cristo para levar isso para a cruz e cada vez mais, pelo poder do Evangelho, mortificar essa propensão. Mas todos nós temos essa tendência. Acontece que o mundo vive em função disso e não tem Cristo para que isso não exerça essa influência. Ela não pode, porque ela ama aquilo, ela ama amar isso. O cristão luta contra esses amores. E é por isso que ele está dizendo, não ame o mundo. Não ame essa forma de amor do mundo, que está na carne. Tudo isso que eu trouxe aqui, na propensão para o pecado. Tudo isso é propensão para o pecado. Sexualidade distorcida, poder, fama, dinheiro, é tudo amor do mundo. Dos olhos, o que nos atrai, da soberba da vida, de querer ser, como a ideia da fama. Misericórdia, meu filho agora de 7 anos diz que quer ter uma Ferrari. Ele quer ser jogador do Real Madrid e ter uma Ferrari. Dá para ver o ídolo dele, né? Ele precisa nascer de novo. Isso não procede do Pai, mas desse sistema do mundo. Quem governa esse sistema? O mundo jaz no maligno. Maligno com M. Quem governa esse sistema é o diabo. E João está nos alertando, nos exortando para que não sejamos levados para esse tipo de amor. Então, não é que ele é somente falso, nós devemos nos opor a ele. Irmãos, entendamos, isso é fundamental. Quando nós nos opomos a esse amor, nós vamos ver como devemos fazer isso. Porque às vezes nós erramos na oposição. Mas quando nós estamos nos opondo e apresentando essa oposição para as pessoas, nós estamos amando as pessoas. Para que elas não continuem no erro. O amor do mundo é esse. Tão louvado e difundido, das formas, por exemplo, como eu citei. Portanto, sim, o mundo ele ama, mas o amor dele não é o amor de Deus. Não é o amor que Deus estabelece, não é o verdadeiro amor. Portanto, não deve ser assim para nós. E é por isso que nós devemos levar o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste, porque nós somos tentados a eles, a todo momento. Volta e meia nós ouvimos, como eu citei, a ideia dos discursos, né? Que esse discurso de ódio. Essa semana eu vi uma aberração de um cara que se dizia, falando para crianças, a idade do meu filho, é revoltante. E ele falou assim, gente, é assim, eu nasci homem, mas agora eu sou mulher. E aí assim, as pessoas vão e elas batem. Para com essa mentira. Tem gente que faz isso, é claro que tem, é um doente. Mas não estamos defendendo isso. Agora, você trazer isso para a criança, é claro que nós vamos ser contrários. Mas é o discurso de ódio. Não. Isso é verdade. A maneira como devemos tratar é sempre na verdade. Outra coisa que nunca se desvencilha do amor. Nós devemos amar, é claro que nós devemos amar, mas é o amor de acordo com a Escritura, com o que Deus, que é amor, estabelece. E aqui é um ponto, só os cristãos podem amar com um verdadeiro amor. E é verdade que, infelizmente, e eu
essa tem sido um dos meus pecados, é que muitas vezes nós não amamos como deveríamos. Isso é verdade. Às vezes erramos a mão, às vezes sendo muito duros quando precisávamos ser misericordiosos, às vezes passando a mão quando precisávamos ser incisivos com a verdade. Tudo isso tem como a verdade em amor. Mas o que é amar então de verdade? E nós vamos ver isso de maneira prática. Não é o que o mundo diz. Você viu lá algumas expressões. E essa ideia do discurso de ódio, que esses que se opõem à palavra, na realidade o ódio vem por parte deles. E outra coisa, Deus é amor, E parece que esse é o atributo maior dele. Não, ele é amor, mas ele é santo, ele é justo, ele é gracioso, ele é misericordioso, mas ele não é só amor. Aliás, eu já comentei isso uma vez, vendo a pregação do irmão R.C. Sproul, um homem de Deus, e ele diz, a Bíblia nunca diz, amor, amor, amor é o Senhor nosso Deus, mas diz, santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Mas hoje, o discurso do amor está aí. É claro que se não fosse o amor, a graça e a misericórdia de nós sequer estaríamos aqui. Só que o Deus que é amor odeia. Deus odeia. Salmo 5, versos 4 a 5. Esse Deus não é anunciado em muitos púlpitos ditos cristãos. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, no pecado. Ele não tem nunca prazer em nenhuma forma de pecado. Nem contigo habitará o mal. A possibilidade é zero de haver qualquer mal em Deus, porque Ele é santo. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Deus odeia. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Aí, mas eu vou falar, mas você pega uma versão que fala isso. Não tá, vai lá no original, vai ver que tem o sinônimo é odeia. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 que Ele detesta. Puxa, mas Deus não é amor? Sim, Ele é amor. Ele detesta e odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Essa é séria, hein? Falando de irmãos, igreja, misericórdia, que nós não façamos assim. Mas o fato é que Deus odeia isso aí. O que é que são essas? Nós vimos as outras. A maldade são o quê? Expressões de pecado. Então Deus odeia o pecado. Provérbios 15, 9. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele ama aquele que busca a justiça. Dos perversos são os pecadores. Deus, portanto, odeia qualquer expressão de pecado. Então, sim, Deus odeia. Ele ama, mas Ele odeia o pecado. É fato que, ainda que Deus seja, como eu já citei, amor, que Ele seja gracioso, misericordioso, como nós não fazemos a menor ideia de quão Ele é, Ele odeia qualquer expressão de pecado. E Ele odeia a tal ponto de condenar os que o rejeitam e amam o pecado. Aqueles que morrerem amando o seu pecado e rejeitando o evangelho, estão debaixo da ira de Deus e serão condenados eternamente. Agora, você sabe qual que é a maior expressão
do ódio de Deus pelo pecado é o fato dele ter mandado o seu próprio filho para morrer por causa do pecado. A punição para o pecado é tão séria que ele precisou enviar o seu filho. Nós não entendemos isso, é o que a Bíblia diz. Nós não compreendemos plenamente isso. Mas é tão sério o pecado, e ele odeia tanto, que só há uma forma de eu tratar com o pecado, meu filho. E que se fez pecado por nós. Mas João diz que Deus amou o mundo. E ele amou e ele deu o seu filho. Não é verdade? Você acabou de dizer sim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Lembra? Não o mundo sistema. Não o mundo a criação, ainda que ele a ame. Mas João capítulo 3, verso 16, ele está falando do mundo, especialmente ali as pessoas. E olha o que diz João capítulo 3, verso 16, para mostrar de verdade que Deus ama o mundo, ama pessoas, ama pecadores. Diz lá, eu separei aqui para nós andarmos devagar para entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sim, e esse é um dos textos centrais da Bíblia, que mostra que Deus é amor. João vai dizer, Deus é amor. Que mostra que o Deus do universo amou o mundo. E, entenda, o contexto nós vamos ver é o homem. A sua criação, a menina dos seus olhos. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, com quem ele tinha relacionamento e objetiva ter um relacionamento. Deus amou o homem, a humanidade. E o ponto é que ele nos amou, sendo nós pecadores. Ele amou pessoas que não o amavam, que o rejeitavam, que amam o pecado. Mesmo assim, ele amou. E esse amor, o texto diz, não foi Deus lá no céu, eu amo vocês aí embaixo. Não, ele provou o seu amor. Ele enviou o seu filho, sem pecado, diferentemente de nós. Ele deu, por isso que é graça. Por isso que nós não negociamos a graça, porque é só pela graça. Não é a graça mais alguma coisa, é só a graça. Ele deu de graça para quem não queria, para quem o rejeitava, para quem amava o pecado. Ele deu o seu filho, seu único filho, seu filho eterno, para salvar o homem. Isso é amor. Isso é amor. Deus provou o seu amor. Não é falar, mas ele provou o seu amor. Então, sim, é verdade, Deus ama. E ele ama tanto que deu o seu filho. Isso é fato. Mas, ao contrário do que defendem os universalistas dizem que todo mundo vai ser salvo no fim, porque Deus deu o seu filho. Mas a pessoa que rejeita, morre rejeitando a Cristo, o Evangelho e o que Jesus fez vai salvar aquela pessoa também. Vai salvar todo mundo. Não vai ficar um ser humano fora da salvação. Essa é uma ideia de universalistas, e há pregadores famosos defendendo isso, Batista inclusive. O texto mostra a expressão de amor de Deus, não mostra? Sim ou não? Mas você está vendo aí que ele não para aí. O texto continua. Se ele continua, a gente vai continuar. Os versos 16 a 19. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, pela sua graça, movido pelo seu amor, o seu bem mais precioso, o seu filho. Mas ele deu com um objetivo. Ele deu
Não há mérito. Ele deu para homens e mulheres de toda a história, por graça, amor e misericórdia. Mas o texto continua. Ele deu com um objetivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós parássemos aqui, a gente já tinha resposta. Então é assim, só aqueles que nele creem não vão perecer. É isso que o texto diz. Todos aqueles que nele creem não pereçam. O perecer é ser condenados eternamente. Mas tendo crido em Cristo, apesar de quem nós somos, de sermos pecadores, se nós crermos em Cristo, na dádiva da graça do Evangelho, nós teremos vida eterna na presença dEle. Aqui já há uma condição, mas o texto continua. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então nós sabemos que Deus mandou seu Filho para salvar, para o mundo, para todas as pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas precisam de salvação. Salvação do quê? Do que nós somos, pecadores. Muito pecadores. Eu e vocês não temos a menor ideia de quão pecadores nós somos. Isso não é chavão, não é força de expressão. Eu e vocês não temos a menor ideia do tamanho da nossa pecaminosidade. E se fosse o único pecado que nós tivéssemos cometido em toda a nossa vida, ele seria muito grave, porque é contra o Deus 3 vezes santo. Mas Deus deu, por graça, amor e misericórdia, para que todo aquele que nele crê fosse salvo. E aí, assim, a maravilha é que não importa quão pecador você tenha sido. Não, você não sabe quem eu sou. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E se você crê nele, não importa o que você tenha feito, Ele te perdoa. Ele te salva pela graça e amor e misericórdia manifestos na cruz. E não somente isso, Ele te dá uma nova vida na ressurreição. Então o problema não é o tamanho do seu pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus mandou seu Filho para salvar pecadores. E Ele reforça o verso 16. Quem nele crê não é julgado. Quem crê em Cristo, recebendo a Cristo como Salvador e Senhor, não vai ser mais condenado. Creu em Cristo, tem vida eterna garantida. Mas ele também diz, mas quem não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê, quem rejeita, vai continuar no seu estado. Esse é o Evangelho. É o Evangelho do amor, da graça e da misericórdia, mas é o Evangelho da justiça de Deus. Por isso é necessário crer. Então essa ideia universalista é falsa. E sabe o que é pior, irmãos? É que ela é defendida em nome do amor, mas isso não é amor. O amor trata com a verdade sempre. Sempre. Por que as pessoas rejeitam? O julgamento é este: a luz, Cristo, eu sou a luz do mundo, veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu não quero Jesus, eu quero amar este mundo. Este amor eu quero. Sim, Deus deu o seu Filho para que creiamos nele, no Evangelho, nos arrependendo dos nossos pecados. E aqui é a evidência daqueles que creem. Eu estou lendo novamente, aliás, eu recomendo, mas muito, o livro do Ronaldo Lidório, Com Combas. É um trabalho que ele fez de evangelismo. Ele ficou 10 anos numa tribo na África, onde ele pregou o Evangelho. A história é maravilhosa. Os reformados não creem em milagre, então lê isso aqui. Você vai ver milagre aqui. Você vai ver coisas maravilhosas aqui, na história desse homem. Mas olha o que ele diz. Ele estava lá 3 anos já pregando o Evangelho.
E aí ele diz isso, presta atenção. Havia muita curiosidade e até mesmo atração pelos ensinos bíblicos. Aquelas pessoas lá da tribo estavam interessadas, estavam ouvindo as coisas e tal, a esposa dele era enfermeira, ajudando. Eles estavam interessados pelos ensinos bíblicos. Entretanto, o ponto, e aqui é central, o ponto de referência central que creio ser marco para perceber com olhos humanos a atuação de Deus é um verdadeiro arrependimento entre o povo. Eu estou pregando o evangelho. Tá, olha que legal, Jesus tá. Mas eu não estou vendo arrependimento. Se não há arrependimento, não há regeneração. Olha que maravilhoso ele trazer isso. Ele podia contar, não, preguei evangelho lá, e estava todo mundo muito bom, foi sensacional. Mas enquanto ele não vê arrependimento, não houve conversão. E isso é para mim e para você. Aí ele diz, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento entre o povo, transformação de vida e reconhecimento do senhorio de Cristo, é a evidência de que houve realmente uma conversão. E que ele escreve aqui, e que ainda estávamos aguardando. 3 anos depois. Faz 3 anos que ele está lá, pregando. Ninguém creu no evangelho. Ele está pregando, todo dia. Isso é para qualquer lugar no mundo. Estou trazendo isso porque ele foi lá no meio de um povo, e o testemunho é sensacional da história desse irmão. A gente está, por meio do Gabriel Poleto, a gente está tentando ver se ele vem para cá, para testemunhar, para compartilhar da palavra. Ele passou por um processo de câncer, quase foi para a glória. Graças ao Senhor ele não foi, está aí. Quem sabe ele não vem estar conosco. Vale a pena ler, irmãos. É a segunda vez. Eu emprestei para um bendito irmão, ele sumiu com o livro. Eu nem sei quem que é. É um bendito irmão. Eu comprei outro daí. Não sei quem que é, né? Então não tem importância. Ele é bendito, sim. Aqui é o amor real, é o evangelho. Mas quando o mundo fala de amor e fala de ódio, ele se refere a outra realidade. É o oposto. Tudo que o mundo prega é contra o que Deus prega. O que Deus tem. Não é um amor verdadeiro que só pode vir pelo evangelho. Quem tem o amor do mundo não tem o amor do Pai. João está dizendo isso. Na realidade, e aqui é mais incisivo, de acordo com Jesus, a prova do amor, quando ele fala de ódio, ele fala que quem realmente odeia, ele fala com propriedade, ele é Deus. Ele só tem a verdade, não há nada de mentira nele. E olha o que ele diz quem odeia de verdade. João capítulo 15, versos 18 a 23. Lembra do conceito? Ah, não, se você está falando isso, é discurso de ódio. O importante é o amor. Mas vamos ver o que é amor, não estamos vendo, e o que é o ódio. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Jesus está falando para os cristãos, para os seus apóstolos, para os seus seguidores, o mundo odeia vocês. Por quê? Porque eles me odeiam. Quem não crê no evangelho, odeia a Cristo. Mas ele está lá naquela religião, ele odeia Cristo. Ele pode não dizer verbalmente, mas quando você fala, ó, isso aí é pecado, aí o ódio se manifesta. E se manifesta assim, isso é discurso de ódio. Não, essa é a verdade da palavra de Deus. O ódio vem de lá para cá. O mundo os amaria se pertencessem a ele, por isso que é importante nós medirmos. Se você, todo mundo gosta de você, os seus amigos ímpios, e a gente tem que ter amigos ímpios para pregar o evangelho para eles, para ser sal e luz, e todo mundo acha legal você. Tudo que você faz eles gostam. Ah, tem alguma coisa errada. Porque na realidade o mundo odeia os cristãos. O mundo os amaria se pertencessem a ele, ao mundo, ao sistema, aqueles amores lá. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Vocês eram, mas o evangelho os libertou. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês lembram? Se lembram do que eu disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. O nosso Senhor é Ele, nós somos escravos dele, com muita alegria. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão.
e se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não rejeitam somente a Cristo, eles rejeitam o Deus Trino, Deus Pai. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, também odeia o meu Pai. Então, quando você vê um pastor dizendo que determinadas práticas claramente são pecado na palavra, e que se a pessoa viver naquele pecado, ela vai para o inferno, ele diz que isso é amor, na realidade ele está odiando o Evangelho em nome do amor. Há pastores dizendo isso hoje. Você pode continuar a sua prática de pecado, seja ela qual for, porque Deus é amor. Isso não é amor. Não é amor. Mas o discurso, e eles são sofistas, o discurso deles é muito bom. Para quem não conhece o Evangelho. O irmão João Calvino, aliás, eu quero fazer uma menção do reverendo Augusto Nicodemos. Calvino não é santo para nós. Ele não foi canonizado. Calvino foi um irmão em Cristo, falho pecador como qualquer um de nós, que Deus usa. Às vezes a gente cita Calvino e fala, vocês parecem que idolatra Calvino. Não, Calvino é um pecador, era um pecador, salvo pela graça. O Evangelho não pode ser publicado sem levar o mundo à fúria intensamente. Ele era assim, tudo que ele falava, ele rasgava. Mas vem falar do catolicismo, para você ver que alegria. Consequentemente, nunca será possível para os mestres piedosos evitarem o ódio do mundo. Quer ver um homem piedoso? O mundo o odeia. Ainda que ele seja piedoso, ainda que ele não responda o mal com o mal, ainda que ele mostre graça e misericórdia para quem o odeia, o mundo o odeia. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Diante disso, então, que é o amor de verdade? Como pela graça de Deus nós podemos exercê-lo? Porque é só pela graça de Deus que nós podemos exercer esse amor, que é do texto que eu falei, Marcos, capítulo 12, lá no início, quando eu estava lendo e meditando sobre esse texto, e que eu quis trazer um pouco agora para nós que cremos. Como é que nós vamos amar? Já que não é dessa forma, como nós cristãos devemos amar? Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, será que Jesus sabe responder bem as coisas? Os fariseus tentando pegar Jesus em alguma coisa, né? Vou ver se eu pego Deus em alguma coisa. Perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, e aqui é o mandamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o principal, é o primeiro. O segundo é consequência desse, porque só é possível segundo se houver o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. É maravilhoso ver isso. É o resumo da lei de Deus aqui. E eu queria, trazendo esse texto, colocar então, para que nós possamos, pela graça de Deus, entender aplicações do que é amar verdadeiramente. O escriba vai perguntar para o Senhor, e olha que o escriba era um conhecedor da lei. Qual é o principal? Qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus? E o Senhor responde que é amar a Deus acima de tudo e todos. Veja, para uma pessoa que não é cristã, isso é impossível, porque ela sequer conhece a Deus. É absolutamente impossível uma pessoa que não foi regenerada amar assim, porque ela ama o mundo. Às vezes ela usa discursos
e falas, inclusive de Jesus, porque o Lennon usava frases de Jesus também. Mas não é crendo em verdade, no verdadeiro Jesus. Mas amar desse jeito, para uma pessoa que não foi convertida, é absolutamente impossível. Uma pessoa não convertida ao Evangelho ama o quê? As trevas. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não ama a luz. Então não tem como obedecer e amar a Deus dessa forma. Então a primeira aplicação e é uma aplicação que nós podemos fazer, mas isso você não pode. Mas eu preciso falar para que o Espírito Santo, sendo a sua vontade soberana, faça. É crer no Evangelho. Eu e vocês precisamos nascer de novo. E nascer de novo, quando Jesus usa a expressão nascer de novo, nascer do alto, ele tem, entendamos, quanto de participação eu e vocês tivemos no nosso nascimento físico. Você estava lá, não existia, e de repente você que não existia decidiu existir. Impossível. Nascer fisicamente é um ato sobrenatural, soberano de Deus. Nascer do alto é a mesma coisa. E como alguém pode nascer de novo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo. Do quê? A Bíblia diz que Deus criou esse universo maravilhoso, sem pecado. Mas o pecado entrou por meio do primeiro casal. E por causa do primeiro casal, eu e vocês somos descendentes dele, nascemos em pecado. Porque nascemos em pecado, cometemos pecados. Porque nós nascemos em pecado, nós não buscamos a Deus, não tememos a Deus, amamos o nosso pecado. E nós não vamos tomar uma decisão agora, eu quero a partir de mim, não, eu não. Mas Deus diz que Ele amou pecadores, como eu e como cada um de vocês. Ele amou pecadores, Deus amou o mundo. Amou pecadores como cada um de nós, que Ele deu o seu Filho. Se você crê nele, você é salvo. Se você crê no que Ele fez, quando Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdão dos seus inúmeros pecados, e ressuscitou dos mortos, se você crê na sua morte e ressurreição com Cristo, crê que Ele fez isso por você, você então vai evidenciar que nasceu de novo. Para você poder amar dessa forma, você precisa nascer de novo. E a oração minha é que o Espírito Santo de Deus revele para cada um de vocês o novo nascimento. Que o Espírito Santo converta cada um de vocês para a glória dele. Só quem tem Cristo pode amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. É verdade, portanto, que é impossível amar assim sem ter nascido de novo. Agora, infelizmente, é verdade também que nenhum cristão sobre a face da terra, em toda a história, jamais amou a Deus assim, a não ser Jesus. Nenhum de nós amou o Senhor dessa forma, nunca. Mas Jesus disse que esse é o mandamento, sim ou não? Então nós devemos buscá-lo, nós devemos desejá-lo, nós devemos buscar em Cristo, porque só nele há capacitação, porque só Ele ama assim, a capacitação dele, para que Ele então opere esse amor em nós. É só por meio da vida de Cristo em nós, nos cristãos, que é possível. Nós nunca vamos amar dessa forma, mas nós nunca vamos nos contentar em não amarmos dessa forma. Ele, em sua graça, vai nos capacitar a crescer um pouco mais. E pela graça, nós vamos ver, Senhor, te louvo, porque o Senhor tem me capacitado a te amar um pouco mais aqui. Não é o que eu deveria, mas te dou graças pela tua graça que faz. Só por meio do Evangelho é possível amar assim, porque Cristo habita em nós. Então nós devemos amar a sua palavra, amar a sua lei, amar a sua igreja, amar a verdade, amar a santidade. Só
é possível por meio de Cristo em nós. Por isso que nós enfatizamos os meios da graça, porque quanto mais os meios da graça, mais Cristo vai manifestar a sua vida em nós, para que nós possamos então estar mais perto. Nunca atingiremos plenamente, mas mais perto de poder amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, porque Ele é digno. Ele é digno. O segundo ponto é o que Jesus diz: amar o próximo. Nós devemos amar o próximo. E quem é o próximo? Lembra da pergunta? O próximo é qualquer pessoa que Deus colocar próximo. E aí começa onde? Na nossa casa. Na nossa casa. Ah, eu amo o meu próximo, lá o irmão, lá da China, que é ajudado pelo Barnabá, nem sei quem ele é. Não, você pode amar. Mas o próximo que Jesus está falando é o próximo na sua casa. É a sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas você não conhece a esposa que eu tenho. Ou o marido. Meu marido nem cristão é. Mas Jesus não colocou uma condição: ame só se ele for cristão. Você não sabe como é difícil com o meu filho. Não. Ame o seu próximo. Ele vai além, ele vai falar: ame seu inimigo. Então, amar o próximo é qualquer pessoa que Deus nos colocou, ou colocou à nossa volta. Mas eu estou entendendo. Mas como é que eu praticamente eu amo? Jesus também ensina. Mateus, capítulo 7, verso 12. Ele é a sabedoria. Paulo diz que Ele é a sabedoria. Jesus. Mateus 7, 12. Olha como eu e vocês podemos exercitar praticamente o amor ao próximo. Tudo, Jesus está mandando, hein? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque essa é a lei e os profetas. O resumo da lei é amar a Deus e o próximo. Como é que isso na prática? O que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas. Aí fica um pouco mais prático, não fica? E eu queria mencionar alguns exemplos aqui. Nós poderíamos estender. Primeiro, nós estamos tratando com a verdade, sim ou não? Nós cremos na verdade. Então, na prática, expresse o amor ao próximo dizendo o quê? A verdade. Sempre. Sempre diga a verdade. Porque quem aqui gosta que minta para você? Eu gosto que os outros mintam para mim. Uma coisa que eu espero. Eu gosto de mentir porque assim eu gosto de descobrir. Ninguém gosta que as pessoas à nossa volta mintam para nós. Então, Jesus está falando assim: faça para os outros o que você quer. Então, eu não gosto que mintam para mim. Então, eu não vou mentir. Eu não vou mentir para minha esposa. Eu não vou mentir para os meus filhos. Eu não vou mentir para o meu companheiro de trabalho. Eu não vou mentir para os meus irmãos. Eu vou tratar na verdade. Agora, é fácil? É claro que não. É claro que não é fácil. Mas Jesus não colocou nenhuma condição, colocou? Paulo diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, esqueçamos a possibilidade de não tratar na verdade. Agora tem uns que, isso não é verdade para ninguém, mas tem uns assim: comigo é assim, é só na verdade. Isso é mentira. Mas essa postura arrogante não deve ser o tratar na verdade. A verdade em amor. Eu preciso ser tratado. Os irmãos que convivem comigo sabem que eu preciso ser tratado nisso. Pela misericórdia de Deus. Às vezes é assim. Não. É a verdade em amor. Nós nunca negociamos a verdade,
mas tratamos com graça, amor e misericórdia. Isso é a expressão de amor. Como eu faço? Peça sabedoria ao Senhor. Senhor, tem essa situação aqui, como é que eu vou tratar? Eu sei que a verdade é inegociável, mas eu quero tratar como o Senhor faz comigo. Porque o Senhor trata sempre com a verdade, mas sempre com graça, amor e misericórdia. É verdade ou não é, irmãos? Salmo 51 diz que Ele, o Senhor, ama a verdade no íntimo. Então trate com a verdade, sem mentira, mas com graça, amor e misericórdia, com as pessoas que Deus colocou à sua volta. A segunda forma de amarmos praticamente é: não traia a confiança do seu próximo. Ninguém quer ser traído. É verdade ou não? Ou alguém quer? Pessoas doentes querem essas coisas. Mas eu estou falando de pessoas sãs. Agora, infelizmente, todos nós caímos nesse pecado. Então, se eu trair a confiança do meu cônjuge, do meu filho, dos meus irmãos, qual é o caminho? Irmão, me perdoa. Eu errei com você. Me perdoa, irmão. Irmã, me perdoa, meu filho. Me perdoa, esposa. Eu traí a sua confiança, eu errei. Irmãos, nós estamos falando de impecabilidade, ela não existe, só em Cristo. Nós temos um alvo em Cristo, mas nós erramos no processo. Mas não faça isso, clame ao Senhor por isso. Junto disso, eu já falei, terceiro ponto, seja misericordioso com o seu próximo. Eu estou aprendendo, é assim, ó. Assim. De usar de misericórdia quando eles erram conosco, porque, irmãos, nós temos um Senhor que Ele renova as misericórdias dele sobre nós todas as vezes. Eu nunca vou diante de Deus achando assim que Ele não vai me perdoar. Ou tipo assim, rapaz, meu filho, isso eu não esperava de você, hein? Eu sempre vou confiadamente ao trono de graça. Isso é maravilhoso. Eu sei que eu vou receber perdão. Se eu e vocês esperamos isso, nós devemos agir assim. Haja com misericórdia. Porque nós não queremos que o nosso próximo não tenha misericórdia de nós quando nós erramos. E de vez em quando a gente erra, né? Perdoe. Quarto ponto. Não retribua o mal que o próximo causou com o mal, mas com o bem. Vocês conseguem entender que isso é impossível para nós, né? Sem Cristo, é impossível. Jesus, quando está na cruz, eu não entendo isso. O que ele diz? Pai, perdoa. Como assim? Eles não sabem o que fazem. Como assim? Eu não sei, mas ele está mostrando misericórdia. Então nós devemos exercer misericórdia. E nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós devemos, pela graça de Deus, movidos pelo amor, constranger. Mas como é que você pode tratar assim comigo se eu fiz aquilo para você? É a graça de Deus. É Cristo. Só que isso passa por uma comunhão. Nós não temos condição em nós. Nós somos cheios de direitos, somos vingativos. Por isso que precisamos do Senhor. O quinto ponto, peça sabedoria ao Senhor para tratar com o seu próximo. E é uma outra coisa que eu preciso da graça de Deus, por às vezes ser impetuoso em querer tratar a coisa, e às vezes é melhor, não, espera aí, ouve isso, Senhor, eu vou diante do Senhor,
Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou tratar dessa situação aqui? Me dá a tua sabedoria, a tua palavra manda eu pedir para o Senhor. Irmão, a maior parte dos casos, quando a gente age assim, o Senhor vai conceder sabedoria para a gente tratar. Por último, para todos esses nós precisamos buscar o Senhor. Busquemos o Senhor, busquemos a sua palavra para tratar qualquer situação com o nosso próximo. Qualquer uma. Sempre que fizerem isso conosco, buscarem na palavra para tratar, estou falando de entre cristãos, vai ser o melhor, e nós gostaríamos assim. Eu espero que você tenha buscado o Senhor para tratar comigo. Eu quero isso para mim. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles. Amém? Que o Senhor nos conceda graça, irmãos, para viver no verdadeiro amor, que só vem por meio de Cristo.